entrar já muito rápido ao que se segue neste momento, irmãos, e falar de a oração. Já temos percorrido os temas da consagração, que é sinônimo de separação, do jejum. Eu gostava também de falar do dar, irmãos, porque são as 3 disciplinas, e a primeira delas é o dar. O irmão Estevão explicou muito bem. A segunda, o jejum, porque o jejum, irmãos, é incrível o que o jejum faz, irmãos. Mas como alguém disse, jejum sem oração é apenas uma dieta. E é por isso que estaban todos unánimes en ayuno y oración. Temos que cantar esse um dia destes, irmãos, né? É muito importante também, irmãos, colocar a oração ali na nossa vida, na nossa experiência, irmãos. E quero, irmãos, nesta tarde vos falar do fruto que a oração, em combinação com o anterior que temos já falado, irmãos, produz. E vou falar, irmãos, do tema ofereçamos fruto a Deus. O que desejamos para o nosso irmão Estevão, irmãos? Deus lhe abençoe grandemente e continue a usá-lo. Irmãos, Marcos 11, o versículo 13, irmãos, diz, no nome de Jesus: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, repita, folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, por meio dela. E o povo do Senhor diz amém. Irmãos, queremos falar da oração na liderança. Nós estamos aqui na lição de discipulado nível 2. Estamos no nível da liderança. E queremos falar, irmãos, da oração aqui neste nível. E vamos começar com uma pergunta. O que é orar? O que é orar, irmãos? Há que lembrar isto. Orar é dialogar com Deus. Não diz falar. Nós falamos muito, irmãos, e ouvimos pouco, como se tivéssemos 2 bocas e apenas uma orelha. Mas é o oposto, né? Dialogar com Deus, irmãos. Ou seja, falar com Ele e também ouvi-lo a Ele. Orar é, na verdade, irmãos, um privilégio. Quem levanta as mãos e diz obrigado, Senhor, por esse privilégio. Porque quem somos nós, irmãos, para falar com Deus? Mas Ele atende, Ele ouve. É um privilégio orar, irmãos. Uma necessidade também, como já ouvimos, não apenas na crise, nos dias difíceis, sempre necessitamos orar. Diga sempre. Amém. Necessitamos orar mais nos dias bons do que nos dias maus. E por quê? Porque nos dias bons é que corremos mais perigo, irmãos, de afastar-nos de Deus. Na prosperidade, na abundância, esquecemos de Deus. Alguém possa suspirar e dizer: perdoa-me, Senhor. É por isso que às vezes Deus não nos abençoa, irmãos, porque Ele sabe que se nos abençoa, nos afastamos. Precisamos orar nos dias maus e nos dias bons. Este é o dever de todo cristão. Orar é um privilégio, uma necessidade e o dever de todo cristão. E o que obtemos da oração, irmãos? Através da oração podemos caminhar com Deus, receber respostas aos nossos pedidos, obter unção divina e muitíssimo mais. O que fazemos na oração? Na nossa oração oferecemos a Deus louvor, agradecemos as suas bênçãos, perdoamos aos nossos devedores. Posso comprar um amém? Confessamos os nossos pecados, apresentamos as nossas petições, intercedemos por outros, lemos porções da Bíblia, aplicamos o lido na nossa oração, meditamos na grandeza do Senhor, ouvimos a sua voz, cantamos-lhe novos cânticos e concluímos com gratidão, louvor e adoração a Ele. Isto tudo, contaram quantos passos? 12.
Se lembram de onde saiu isto, irmãos? Sim, Mateus 26, 41, 6, 7, Marcos 11, 24, 25, Efésios 6, 18 e o Manual de Discipulado nível 2. Pronto, sai da Bíblia, mas também do curso de Discipulado nível 2. Mas de tanto em tanto é bom, irmãos, repassar, rever, relembrar aquilo que já temos aprendido. Isto tudo é ensinado na nossa escola de discipulado. Vejamos agora, irmãos, a origem da oração. Vamos ao início de tudo, quando o homem começou a orar. Alguma vez te tinhas perguntado quando é que o homem começou a orar? É boa pergunta, irmãos. Na altura em que Adão e Eva eram inocentes, eles podiam falar diretamente com Deus, assim como podemos fazer aqui entre nós. Amém? Eles podiam ver a Deus, irmãos. Uau! Estar com Ele face a face, irmãos, caminhar com Ele no jardim. Que privilégio tão grande. Mas ao desobedecerem a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, o que aconteceu? Pronto, Adão e Eva cometeram um pecado e consequentemente foram destituídos da glória de Deus, foram afastados dele. Que triste. Sabes por que, irmão, aconteceu isto? Porque o pecado nos afasta de Deus. Deixa de pecar, irmão. Diz para alguém, não peques. Não peques, porque cada vez que tu e eu pecamos, nos afastamos. Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Deus me deu as costas. Deus não dá as costas a ninguém. Nós é que damos, nós é que viramos as nossas costas a Ele, irmão. Quando, pastor? Quando pecamos. Quando sabemos que isso não é certo. Mas olhamos, mas apalpamos, mas experimentamos, mas falamos. Ajuda-me, Senhor. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Irmãos, é interessante que depois de ter pecado, Adão e Eva correram a esconder-se de Deus. Em vão, claro. Quem se esconde de Deus? E tentaram cobrir a sua nudez com folhas de quê? Figueira. Em vão também. Sabem? Porque as folhas de figueira e as folhas de qualquer árvore, irmão, apodrecem, secam-se, caem. Amém? Finalmente, irmãos, depois de ter-lhes vestido com peles de animais, entre parênteses, quer dizer que Deus teve que fazer sacrifício de animais. Ali é que começa o derramamento de sangue pelos pecados do homem. Deus próprio sacrificou animais para fazer vestes para o primeiro casal. Não sei se sabiam isso, irmãos. Pela nossa culpa, Deus teve que derramar sangue. Os vestiu com peles de animais e aplicou o castigo correspondente a cada um. Irmã, agradece a Eva pelas tuas dores de parto. Irmão, agradece ao Adão pela tua transpiração no trabalho. Deus lhes abençoe. Não sei onde estão eles, que fez Deus com eles, mas vou dizer isto: se nós tivéssemos estado lá no Éden, tivéssemos feito o mesmo do que eles, irmão. Sim, que não vamos criticar tanto eles. Não somos melhores. Aleluia. E finalmente, irmãos, Deus os expulsou do Éden e eles começaram uma vida muito diferente, uma vida desligada da presença de Deus. Digam amém, todos que têm uma vida desligada da presença de Deus. Desculpa. Os anos se passam, irmãos. Passam-se décadas. Muitas coisas acontecem. E agora surge um texto em Gênesis que chama a nossa atenção. De Gênesis 4:26. Leiam-o comigo. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enosh. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quem era o Sete, irmãos? Era o filho que Deus deu a Adão e Eva em substituição do Abel, que tinha sido assassinado pelo seu irmão Caim. Portanto, irmãos, o filho dele, Enosh, era neto de Adão e Eva. Aqui encontramos, irmãos, no tempo de Enosh, a origem da oração, o seu início. Numa época em que Adão e Eva já se tinham tornado avós,
de repente, e sem que a Bíblia nos ofereça qualquer explicação, as pessoas começaram a buscar a Deus por meio da oração. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos. Os seres humanos sentiram, como estamos a sentir, uma necessidade interior que os levou a orar e começaram a invocar o nome de Jeová. Ninguém lhes ensinou, irmãos. Eles próprios sentiram a necessidade de fazê-lo. Um movimento de oração começou. Por que tu achas que eles começaram aquele movimento, irmão? Pela mesma razão pela qual os teus olhos têm lágrimas nesta tarde. Aleluia. Pela mesma razão pela que tu e eu sentimos, irmãos, a necessidade, a fome de estar aqui na casa de Deus. Porque, irmãos, o homem e a mulher sem Deus, ele não é nada. Ele não é ninguém. Mas tenho boas notícias: com Deus, irmãos, ele é tudo o que quiser ser. Tudo o que Deus disser que ele vai ser. Passam mais anos, irmãos. Passam séculos e séculos, mais de 3 milênios, e chega Cristo, glória a Cristo. Na Judeia, ele começa o seu ministério e chama os 12. O Senhor vai de um lado para o outro, curando as pessoas, pregando a mensagem de salvação. Vocês conhecem a história. Então se escuta um dos seus discípulos dizer: Senhor, ensina-nos a trabalhar. Oh, perdão. Ensina-nos a orar. Glória a Cristo. Por que este pedido, irmãos? Não deviam eles, como judeus, saber como orar? Por acaso, irmãos, não havia mestres em Israel que os ensinassem a orar? São boas perguntas, né? Não havia sinagogas, irmãos, nos seus povos e cidades? Alguém diga: claro que sim. Tinham tudo, irmãos. Tinham mestres, sinagogas, eram judeus. Não tinham eles o templo de Deus em Jerusalém? Sim, mas com tudo isso, irmãos, o povo de Israel tinha deixado de lado a oração. Como o sabemos? Pois já temos lido, porque tiveram que pedir a Jesus para ensinar-lhes a orar. Não sabiam orar. E também por uma evidência, irmãos, e é a evidência da figueira seca. Esta é a evidência desta tarde, irmãos, de que algo não batia certo com Israel. Porque Israel é a figueira. Marcos 11:11 diz: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Lembre-se deste versículo 11, irmãos, é muito importante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais come alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Ustedes, sin embargo, la han transformado en cueva de ladrones. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade e, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Diga raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Eu até posso imaginar o rosto de Pedro, irmãos, assim, de olhos grandes, porque aquilo, irmãos, era algo grande que estava acontecendo. O que aconteceu, irmãos? 4 coisas muito interessantes. Voltamos para o versículo 11, irmãos. Número 1, Jesus entra no templo, observa tudo muito bem e vai para Betânia de novo, sem fazer nem dizer nada. Amém? Número 2, irmãos, segundo os versículos 12 ao 14, aconteceu no dia seguinte, a caminho de Jerusalém outra vez, que o Senhor amaldiçoou a figueira porque não encontrou fruto nela.
Em terceiro lugar, irmãos, segundo os versículos 15 ou 18, Jesus entra novamente no templo e o limpa de vendedores e cambistas, fazendo-os lembrar que a sua casa tinha sido chamada casa de oração para todas as nações. E no quarto e último lugar, irmãos, segundo os versículos 19 ao 21, no dia seguinte, indo outra vez pelo caminho de Betânia, os discípulos encontram a figueira seca desde as raízes. Eis um resumo, irmãos, do que aconteceu. As 4 coisas que acabamos de enumerar, irmãos, Jesus vai a primeira vez, Jesus busca figos, Jesus limpa o templo, aleluia, e Jesus volta e acha a figueira seca. As 4 coisas, irmãos, não são histórias separadas, são 4 cenas de uma mesma história. A figueira que Jesus amaldiçoou e o templo que Jesus limpou são assuntos conectados, irmãos. Analisemos primeiro a figueira. Não era tempo de figos, diz versículo 13. Jesus não sabia isto, irmãos? Claro que sim. Então por que ele estende a sua mão para ele em busca de figos? E por que ao encontrar folhas somente amaldiçoa? Jesus queria deixar um ensinamento para os seus discípulos e para todos nós. Alguém tem que dizer amém. A figueira, irmãos, tem sido e continua a ser o símbolo nacional de Israel, e o que Jesus estava a expressar com aquela maldição era que Israel seria julgado, punido por ter deixado a Deus. Israel seria castigado, hermanos. ¿Saben cuándo sucedió aquello? Bueno, sucedió muchas veces a lo largo de la historia, pero sucedió por primera vez desde que esto sucedió en el año 70 después de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém, o templo, os judeus, tudo, irmãos, foi destruído pelo imperador romano Tito. Ele acabou com tudo, irmãos. Daí para aqui é que a arca do pacto, a arca de Moisés, do testemunho, não apareceu mais, irmãos. Nem se sabe onde ela está. Há quem pensa que está no Vaticano, há quem pensa que está na África, não sabemos. A coisa, irmãos, é que aquilo foi um castigo de Deus para Israel por ter deixado a oração, irmãos. Israel tinha-se enchido de religião representada pelas folhas da figueira. Se lembram de Adão e Eva, irmãos? Sempre que o homem peca, tenta achar na religião, de religar, de reconexão, é o que significa religião, uma maneira de voltar a ter comunhão com Deus. Mas não é essa a maneira, irmãos. Não é pela religião. Não estamos a dizer que a religião é má, mas não é suficiente, simplesmente. Alguém tem que dizer amém. E portanto, irmãos, como a religião não é suficiente, Israel já não era capaz de produzir fruto espiritual. Israel, a figueira, tinha se tornado estéril. Israel é estéril até agora. Isso é história, mas vamos tirar daqui uma lição, irmãos. Quando é que se torna estéril uma nação, um povo, ou uma comunidade como a nossa? Quando é que se torna estéril uma família? Estamos a falar espiritualmente, irmãos. Quando é que se torna estéril um crente, irmãos? Quando vira as costas a Deus, como Israel as virou. Isto é, quando deixa a oração. Oraste hoje, irmão? Oraste esta semana? É claro, irmãos, que Israel, os judeus, ainda mantinham viva a religiosidade exterior. E ainda mantêm, muitos deles. Mas internamente, irmãos, nas profundezas das suas vidas, eles tinham secado e ainda estão secos. Não, irmão, não é a Israel que Deus dá o Espírito Santo. É a igreja. Tens que dizer obrigado, Senhor. Porque não é que nós somos melhor do que eles. Eles são muitíssimo inteligentes, irmãos. Para quê? Sim, 6, 7 de cada 10 prêmios Nobel são para os judeus, são para Israel. Mas o mais importante, não tenham a presença de Deus, irmãos. Quantos já conseguiram sentir a sua presença nesta tarde? Esse é o maior tesouro, irmãos. Esse é o maior presente. Glória a Deus. No dia anterior, irmãos, segundo o versículo 11, quando Jesus olhara para tudo no templo e ao seu redor
ele viu muitas coisas, mas houve algo que certamente lhe causou a maior tristeza. Na realidade, irmãos, não foi algo que ele viu, foi algo que ele não viu, que ele não encontrou. Porque percorrendo a sua casa, irmão, Jesus encontrou dinheiro, encontrou riquezas, todo tipo de mercadorias e muita atividade. Mas algo faltou ao Senhor e era justamente o mais importante. Faltou-lhe a oração. Onde é que está a oração aqui? Que triste, irmãos, entrar em um lugar chamado casa de oração, onde há de tudo menos oração. É novamente uma paradoxa, como já falávamos. Agora voltemos um momento à figueira, irmãos. Resulta assombroso e certamente surpreendeu também os discípulos do Senhor o rápido que a figueira secou. Em menos de um dia. Alguém dê glória a Deus. Vocês sabiam que Deus cura paralíticos, dá vista aos cegos? São milagres, mas também há milagres de juízo. Paz de Cristo. Te lembras da irmã que perdeu os dentes em 24 horas? Quantos dentes temos, irmãos, nós? 32. 32 dentes sumiram em menos de 24 horas. Por quê? Porque uma irmã estava a falar de mim. Paz de Cristo. E outra irmã ouviu e aproximou-se dela e da outra que estava a ouvir, porque para um fofoqueiro tem que haver outro fofoqueiro que escute. E estavam elas duas a falar. Nem me conheciam, irmãos, eram de outra igreja, mas eram irmãs porque eram de uma igreja do nome de Jesus Cristo. E a criticar esses apostólicos e esse missionário louco que veio a Medellín e que sei eu, tantas coisas. E a irmã que conhecia um servidor aproximou-se e lhe disse: vocês não sabem de quem estão a falar. Olha, irmã, se tu continuas a falar mal do servo de Deus, Deus vai tirar teus dentes. Os teus dentes vão cair. Isso era numa noite, né, irmão? Uma noite, quinta, sexta. No seguinte dia, a irmã acordou com uma grande dor nas gengivas, irmãos, e foi imediatamente para o odontologista, e o odontologista olhou e tinha as gengivas pretas, irmãos, e lhe diz: morreram os teus 32 dentes, tenho que tirá-los todos. Olha para alguém e diz: tem cuidado, tem muito cuidado, porque há milagres de cura, há milagres de restauração, há milagres de perdão, há milagres de tantas coisas, e há milagres de juízos. Porque todos sabemos que estas coisas não acontecem naturalmente. Pronto, paz de Cristo, irmãos. Mas ainda mais surpreendente, irmãos, é o facto de que a figueira secara não como secam todas as árvores e plantas. Estão comigo, irmãos? Esta é de plástico, esta também, mas vamos supor que ser uma suposição de que fosse natural. De onde é que começa a secar uma plantinha, irmãos? Começa aqui, verdade? Fica aqui, depois mais, e por último o tronco, e depois, por último, a raiz. Mas não aconteceu assim aqui, irmãos. Mas o apóstolo diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Por quê? Para deixar-nos um lembrete, irmãos, a todos nós. Isto está escrito no Evangelho. E o lembrete é que a raiz da nossa relação com Deus é a oração. Não é assim, irmãos. Eu até conheci pastores que não permitiam ouvir louvores na casa, porque é como um sedativo, se diz. Aí estou em comunhão com Deus, necessito de ti, Jesus. Irmãos, mas e quando há tempo para orar? E vou, entre parênteses, já que como se diz, conejo? Ou esse coelhinho passou por aqui, vou segui-lo um bocado assim. Vou dizer assim: às vezes tu nem sabes quem é que está a cantar esse louvor, as joias que ele traz, que vida ele tem, se é adúltero, qualquer coisa, irmão. Por que não cantas tu os teus louvores a Deus? Não interessa se és desafinado, não interessa. O importante, irmãos, é nós termos comunhão com Deus. Temos tempo para tantas coisas, mas não dobramos joelhos o que deveríamos dobrar. Se alguém é sincero, vai dizer amém. E é do que estamos a falar aqui, irmãos. Esquecemos que a raiz da nossa relação com Deus é a oração. É a oração, irmãos. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Muita oração, muito poder.
Esses 10 amigos que tu vais ganhar para Cristo, que eu quero ganhar para Cristo, se nós orarmos o suficiente por eles, irmãos, nem iremos ter que convidá-los para vir. 3 améns. Porque é Deus que faz a obra, irmãos. A raiz da vida espiritual do Filho de Deus encontra-se na oração. A nossa relação com Deus é como essa árvore, irmãos. Se a raiz secar, tudo que está acima morre também. A chave de tudo que nós somos e fazemos está aí, na oração. O nosso irmão Estevão ensinou de que não é nossa a peleja, é de Deus, irmãos. Ou seja, tudo o que nós somos e fazemos, e ainda o que nós nem fazemos, irmãos, e que Deus faz, é graças à oração. Quando tu trabalhas, quando nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Tu podes cortar uma árvore até a base do tronco, mas se as suas raízes estão vivas e sãs, certamente essa árvore vai renascer em breve. Têm visto, irmãos? É assim com cada cristão que tem uma vida de oração. Muitas vezes, oh, aleluia, na nossa vida parece que tudo vai acabar, irmãos. Sim, mas lá embaixo, aleluia, alguém diga embaixo, onde ninguém vê, aleluia, mas Deus vê. No reservado da habitação, nos joelhos, ali a vida ainda, porque ainda a oração e a adoração a Deus. Irmão, tu nunca deixes de orar, nunca deixes de buscar a Deus, nunca, porque enquanto orares, haverá vida aí, e enquanto haja vida, haverá esperança de sair à frente, de conseguir aquilo que parece impossível, mas não é, porque não há impossíveis para Deus, e porque para quem acreditar, tudo é possível. Y orando, sabed, voy a decirlo en español, que lo recibiréis. Aleluia. Mas, lamento imenso, mas sempre é um mas. Se nós, como crentes, negligenciarmos as raízes, se deixarmos a oração, irmãos, seja qual for o motivo, seja qual for a desculpa, não interessa. Se nós permitirmos que a oração comece a ser substituída por outras coisas, pelas atividades, pelas ocupações, o que estaremos a fazer, irmãos? Roubar a Deus o que a Ele lhe pertence. Podem ver o paralelismo, irmãos, com o sucesso, com o evento de Marcos 11. Diz Jesus: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Esta é uma acusação direta, forte, quando nós tornamos ladrões, irmãos. Sim. Quando dizemos: não tenho tempo para orar, devo trabalhar, devo estudar para esse teste, tenho que fazer aquela papelada, devo ir comprar aquelas coisas, tenho que fazer essa chamada, tenho que visitar aquele parente, tenho que preparar o sermão, tenho, folhas. Muitas, irmãos, dessas folhas, não vou dizer que são ruins, na verdade, irmãos, não. As folhas não são ruins de jeito nenhum, elas são necessárias. Há que trabalhar, claro que há que trabalhar. Há que fazer papeladas, eu faço papeladas também, irmãos, tudo isso está bem. Mas, irmãos, as folhas desagradam ao Senhor quando é a única coisa que temos para oferecer-lhe. O problema não são as folhas, então. O problema é quando o Senhor estica a sua mão para nós, na procura de fruto, e a única coisa que Ele encontra são folhas. Alguém percebe? O problema, meu problema, teu problema é quando Deus encontra trabalho, sacrifício, atividades, compromissos, responsabilidades, telefonemas, e-mails, religião, viagens, amizades, festas, aniversários, casamentos e muitas coisas assim. Para tudo isso há tempo, mas não encontra oração porque para isso não há tempo. Deus, perdoa-nos. Ele quer ser o primeiro em minha vida.
e na tua também. Eis que eu sou o primeiro e o último, diz o Senhor. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem abre e fecha. Quem tem as chaves da vida e da morte. Em outras palavras, eu sou tudo, diz o Senhor. Tudo. És para ti tudo também? Porque se não é, irmão, então o teu é religião. Tu és um especialista em folhas. E apenas folhas. O que Deus quer, irmãos, no entanto, não é folhas. Deus quer achar em nós uma vida espiritual real. Real. Cristãos reais. Filhos de Deus genuínos, autênticos, verdadeiros. E isso, irmãos, não é possível sem a oração. Sem oração não há qualquer fruto. Posso escutar um amém, irmãos? Pior do que isso, sem oração vem maldição. Deixa de culpar o Marcelo, o Antônio Costa, deixa de culpar o euro, deixa de culpar o patrão, deixa de culpar o vizinho, deixa de uma bruxaria, deixa de falar dessas coisas e pensa quanto tempo tu estás dedicando a Deus cada dia, irmão, porque às vezes nem o diabo tem culpa de nada, irmão, somos nós que temos virado as costas a Deus. Pronto, foi sincero, já disse. Não há outra explicação do que essa, irmão. Se nós deixamos a Deus, Ele também nos deixará. E vem a maldição, porque quando Deus não está, irmãos, o diabo, agora sim, a doença, irmãos, a escassez. A falta de oração produz morte espiritual. A necrose, ou seja, a morte das células, entra devagar e começa a subir pelas raízes, depois pelo tronco, logo alcança os ramos e por fim toda a árvore morre. A morte espiritual. De um casamento, de uma família, de um líder, de uma igreja. Não começa afora onde todos podem ver, irmãos. Há um tempo, claro, durante o qual a aparência pode enganar a muitos, até a nós próprios. Não a Deus, é claro. Mas depois, em algum momento, a morte se torna evidente. Estão comigo, irmãos? Diz-se que em qualquer relação, uma pessoa consegue fingir ser o que não é, por um laço máximo de 2 anos. E esse é o máximo. Às vezes a pessoa acaba por mostrar o que realmente é em muito menos tempo. As folhas, da mesma maneira, podem esconder por algum tempo a falta de fruto, mas não podem ocultar isso para sempre. Irmãos, nós não podemos permitir que isto nos aconteça, pois isto não é nada bom. A falsidade, o fingimento, a hipocrisia não correspondem a nós, os filhos de Deus, não correspondem à igreja do Senhor. Nós não podemos deixar que o exterior ande por aí querendo mostrar uma espiritualidade que interiormente não existe. Não foi o que Israel tentou fazer, irmãos? Isso mesmo. E correu muito mal, irmãos. Deus nunca pode ser burlado. Ter uma religião sem uma relação real com Ele é um trágico engano, é um auto-engano, que é o pior dos enganos. Parecer um cristão, uma cristã, mas sem Deus no coração, irmãos, de que servirá no final? Eu acho que sou o mais ciente disso, irmãos, agora que já cheguei ao 5º andar, como digo eu, do que era, por exemplo, quando estava no 3º ou no 1º. Porque na medida em que o tempo esgota, irmãos, e percebemos que é inevitável a morte. Diga comigo, é inevitável. A separação do corpo físico da alma para ir com o Senhor, irmãos. Então ali, irmãos, não haverá de bispo, de pastor, de ancião, de supervisor, de não sei quê. Irmãos, não haverá de gravatas, não haverá de bíblias grandes, não haverá de nada.
seremos o que somos realmente diante da sua presença. As coisas, diz Hebreus 4:13, estão nuas perante a sua presença. De facto, agora mesmo, irmãos, nós, diante dele, estamos como Adão e Eva, irmãos, quando pecaram, assim. Não podemos esconder-nos de Deus. Os religiosos daquele tempo, irmãos, cuidaram muito bem de tudo o aparente, dos detalhes, mas Cristo, que conhece o coração, os achou imundos por dentro, sujos totalmente. Como queremos que o Senhor nos ache a nós? Alguém tem que dizer limpo. Alguém tem que dizer puro, arrependido. Sim, irmãos, não perfeitos, claro que não, porque ninguém é, mas arrependidos diante do Senhor, irmãos. O que queremos que Deus encontre em nós? Naquela noite, o Senhor, irmãos, sem avisar ninguém. Isto é interessante. Se lembram do versículo 11? Sim? Sem avisar ninguém, irmãos, sem que nem os seus discípulos soubessem antes. Entrou no seu templo em Jerusalém. Isto para nós representa o iminente levantamento da igreja. Olha para alguém e diz-lhe: o Senhor nos levantará a qualquer momento. Não quero que me encontre em Facebook. Não quero que me encontre a comer nos dias de jejum. Eu não quero que me encontre a dormir, irmãos, espiritualmente estou a falar. O anterior era brincadeira. Irmãos, eu quero que o Senhor me encontre em santidade, em obediência, em oração, em jejum, em estudo da sua palavra, em evangelismo, em intercessão pelos perdidos. Aleluia. A congregar-me fielmente na igreja, irmãos, a servir aos irmãos, a ser um bom irmão, uma boa irmã, a ser um bom filho de Deus. Fruto. Quero que o Senhor me encontre a dar fruto. É o tema. Glória a Deus. Essa entrada sem qualquer aviso é símbolo do levantamento da igreja, irmãos. No dia seguinte o Senhor retorna ao seu templo, mas agora para purificá-lo de toda a imundícia que albergava. Grande tribulação, segunda vinda do Senhor. É o que está representado aqui. A entrada na noite, o levantamento da igreja. A entrada no dia seguinte, à vista de todos, o juízo de Jesus. Percebe, irmão? É uma profecia imensa. Cristo vem. Alguém diga: Cristo vem. E vem em breve, irmãos. Por isso temos que orar. Nos últimos dias, irmãos, vou dizer uma intimidade à minha esposa. Tenho orado tanto pela vinda do Senhor, como vocês não imaginam. Muito mais do que eu. Como que eu sou mais carnal do que ela, né? Ajuda-me, Senhor. Irmão, tu oras por carro, oras por emprego, está bem. Oras por aumento do ordenado, está bem. Oras pelo filho, oras pelo neto. Muito bem, irmão. Oras por tanta coisa. Mas oras pela vinda do Senhor? Porque a oração de Jesus, que Ele ensinou, começa como um pedido: venha o teu reino. E acaba também como um pedido: aleluia, amém. Teu é o reino, o poder e a glória, por tudo sempre, amém. A Bíblia, irmãos, acaba como uma oração: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. O Espírito diz: vem, e a noiva responde: vem, Senhor Jesus. É a oração da igreja. Temos que orar assim, irmãos. Mas ainda tenho planos, pastor, ainda tenho projetos, quero fazer isto, quero concretizar aquilo. Senhor, espera um bocado ainda. Me dá 10 anos mais, Senhor. Irmão, não vejo o que está acontecendo no mundo. Olha o que aconteceu esta semana em Lisboa, irmão. O meu coração, irmãos, doía ali à espera do Estevam. Eu contei facilmente, irmãos, 600 jovens a passar por uma rua daqui de Tires, irmãos, com rumo a Lisboa, em 50 minutos, com aquele cartazinho de peregrinos. Claro, iam dizendo asneiras e fumando cigarros, porque não são pessoas convertidas a Deus, percebe, irmão?
Muitos deles até pagaram para eles estar aí, porque é um interesse econômico. Pronto, aquilo é uma grande corrupção. Mas também é um engano espiritual, há aí um espírito de idolatria, há aí um espírito de abuso infantil, de pederastia, de tantas coisas horríveis, irmãos. E a gente vai detrás disso, detrás de um homem que não representa a Deus. E a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, digo ou não digo, irmãos, a dormir na religião. Precisamos de orar, irmãos. E precisamos dar fruto para Deus. Pronto, antes que acabe o tempo, Jesus vem. E vem com fome, entre aspas, de conseguir fruto em ti e em mim. Todos comigo, urge. Urge que o demos, irmãos. E que o demos em abundância. Como Ele mesmo disse aos seus discípulos: escolhi-os para darem muito fruto. Levanta as tuas mãos, amado, aí, e começa uma oração. Há alguém aqui que possa clamar ao Senhor? Eu quero ter fruto, Senhor, na minha vida, antes de que seja demasiado tarde. Já não quero uma vida estéril, Senhor. Uma vida cheia de folhas que outros podem admirar e parabenizar. Não. Eu quero, Senhor Jesus, fruto. Oferecer-te fruto, Senhor. Produzir fruto, Senhor. Fruto verdadeiro. Que sacie, Senhor, a tua fome. Que agrade, Senhor, o teu coração. Fruto de humildade, de gratidão. Porque às vezes, Senhor, sou tão ingrato contigo. Tão esquecediço, Senhor. Soy tan desmemoriado, Senhor. Se me olvida de dónde me sacaste, se me olvida todo lo que hiciste por mí. Ya ni te canto, Senhor, como antes. Nem te louvo, Jesus, como no começo. O fruto do meu amor para ti secou, acabou. O fruto da obediência, Senhor, o fruto do meu compromisso contigo, da minha lealdade contigo, Senhor, a prova ainda da morte. O fruto do meu serviço, do meu trabalho para ti, Senhor, de bondade, de generosidade, de misericórdia com os que pronto, não pensam como eu, são diferentes do que eu. Eu acho que são inferiores, mas talvez é o oposto. Já te perco a paciência, Senhor, com outras pessoas. Ajuda-me, Senhor. Quero ter esse fruto da paciência, sem a qual não posso ganhar almas para o teu reino. Fruto de amor, Senhor, de compaixão. Nada disto, Senhor, tem a ver com religião, mas com relação. Relação contigo, Senhor. Oh, Senhor, que a nossa igreja, a MAP, como chamamos, que esta família da fé, Senhor, que temos constituído aqui neste país, e cada célula dela, cada família que compõe, Senhor, esta formosa igreja, possa ser curada da esterilidade, Senhor. Possa começar a produzir fruto para ti, meu Deus. Eu sei que estás a ouvir-me, sei que estás a ouvir os meus irmãos. Nós pedimos-te fruto abundante, Senhor, e sabemos que tu, Senhor, o farás, porque sabemos que isso é
exatamente o que tu queres. Frutos. Oh Senhor, esta é a nossa oração agora. E esta, Senhor, será a nossa oração amanhã. E depois de amanhã, Senhor, e durante o ciclo ganha, e durante o ciclo discipula. E se houver mais anos para frente, Senhor, não sabemos, mas se houver outros ciclos como este, Senhor, que irá começar, chegarão. E nós queremos que a nossa oração continue a ser, Senhor, esta. Que possamos oferecer-te fruto. Fruto. Até irmos contigo, Senhor. Se tens o teu marido, a tua mulher, se tens um filho aí, se tens qualquer irmão aí, coloca a tua mão sobre o seu ombro neste momento. Esta é uma oração de fé, irmão. E diz ao Senhor para curar as nossas raízes. Porque aí está tudo, irmão. Aí está tudo. Na raiz está o alimento, a vida, o sustento. Aí está o segredo. Cura, Senhor, as nossas raízes. Cura a nossa vida de oração, Senhor Jesus. Cura, Senhor, a nossa vida de oração. Talvez já esteve morta, Senhor. Talvez já enfraqueceu tanto, Senhor, que te sumiu. Já não é capaz. Mas tu podes curá-la, tu podes restaurá-la neste momento. Tu podes fazer com que volte, Senhor, a transmitir vida, saiva espiritual por toda a árvore da nossa vida. Do nosso lar, Senhor, do nosso casamento, dos nossos filhos. Oh, sim, meu Deus, tu podes fazer com que essa raiz, a nossa relação contigo, Senhor, se torne mais forte do que nunca já foi. Tu podes fazê-lo, Senhor, e eu sei que estás a fazê-lo aqui neste momento. Glória a Deus, glória a Deus. Recebe, irmão, junto comigo, recebe isso no nome de Jesus Cristo. Deus irá conceder-te raízes mais profundas do que nunca, para que tu possas dar muito mais fruto do que nunca para Ele e para a glória do seu nome. Jesus, dou-te glória, meu Deus, dou-te honra, Jesus.